E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados. Disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus obedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. Preste atenção na última parte desse versículo. Clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Toda a igreja no 3, 1, 2, 3. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, e glória a Deus, porque a sua palavra é eterna e maravilhosa. Esta foi a segunda viagem de Paulo em missão, aonde Paulo ele funda a igreja em Tessalônica. Daí sai a carta de Paulo aos Tessalonicenses. O engraçado é que sempre que Paulo, e por mais modésticos que sejamos, ao falar do apóstolo Paulo, é impossível tirar o brilho que ele teve como líder de um movimento, como líder de uma grande missão que Deus colocou em suas mãos. E sempre que Paulo ele ia pregar, sempre acontecia de haver um alvoroço. Porque quando Paulo ele ia pregar, a Bíblia fala que o costume dele era ir primeiro na sinagoga, aonde estavam os judeus. E Paulo começava, quando a Bíblia fala, e disputava com ele, é porque provavelmente na sinagoga a palavra ficava em aberto para quem quisesse falar algo. E sempre Paulo se prontificava a falar sobre a ressurreição de Cristo. Isso era o que gerava o alvoroço, a confusão, a contenda. Porque os judaizantes, aqueles que não creram que Jesus ele era o Messias enviado, eles começavam a confrontar a pregação de Paulo. E para eles, Paulo declarar que Jesus era o Messias era uma blasfêmia. Porque Paulo equiparava Jesus a Deus, que de fato ele é. E Paulo deixa isso bem claro na sua carta aos Filipenses, quando diz que Jesus, ele despiu-se de toda a sua glória, se fazendo carne, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição, fazendo que o seu nome esteja acima de todo nome, e que todo joelho se dobre. E essa pregação de Paulo, você vai entender o teor dessa palavra. Essa pregação de Paulo, que Jesus ele era Deus e ressuscitou dos mortos, era o que gerava todo esse problema. Alguns judeus, eles sempre acreditavam, mas os gentios sempre eram os mais interessados. E no capítulo 17, Paulo ele acaba de chegar de Filipe,
aonde ali foi fundada a igreja em Filipe, e por consequente surgiu a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, ele chega até Tessalônica e começa ali a pregar. E começa o alvoroço, porque a fama de Paulo, Silas, Timóteo, que estava com ele, já percorriam o mundo. Tanto que, quando eles invadem a casa de Jason, e Jason é um personagem que só aparece nesse contexto, não sabemos quem é, filiação, paradeiro. Jason, ele foi um hospedeiro, ele hospedou Paulo, Silas e os seus companheiros que estavam ali. Como eles não acharam Paulo e Silas e os seus companheiros, eles pegam os irmãos que estavam ali na casa de Jason. E referindo-se a Paulo e Silas, eles levam até os magistrados e dizem: olha aqui, são estes que têm alvoroçado o mundo, revirado o mundo, agitado o mundo, colocado o mundo de pernas para o ar com a pregação, dizendo que o Nazareno ressuscitou. Isso fica claro quando Paulo é preso, e depois que um outro assume o lugar de Félix, Paulo, ele vai falar sobre isso, e eles falam: você está louco. Só que o que me chamou a atenção aqui foi justamente esse alvoroço. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. E eu quero acreditar que até o fim dessa palavra, você vai sair deste culto para alvoroçar o mundo com esta pregação, dizendo que Jesus não está morto, mas Ele vive eternamente, porque Ele é o nosso Deus. E quando eu falo sobre pessoas que alvoroçarão o mundo, algumas coisas importantes têm que ser colocadas em consideração. Eu sempre falo isso, eu começo bem devagar, daqui a pouco você vai entender onde a palavra quer chegar. Paulo, ele foi, eu conversava isso com o pastor Devan, ele foi uma espécie de máquina de combate, um guerreiro preparado por Deus, não uma pessoa exclusiva, mas o homem que Deus preparou, uma espécie de homem de ferro, homem de combate. Já viu em alguns filmes seculares, quando sempre tem uma pessoa que é o destaque, parece que ela é invencível, preparada para qualquer tipo de situação? Era Paulo. Paulo, ele foi um apóstolo preparado para todo tipo de terreno e ambiente. Para onde ele chegasse e ele precisasse confrontar os adversários de Cristo, ele estaria preparado. E hoje você vai sair daqui preparado para todo tipo de ambiente que você entrar. Aonde você pisar os seus pés, a graça de Deus, ela vai te revestir, para você estar preparado e apto a enfrentar as circunstâncias adversas. Paulo era esse tipo de máquina de combate. E com muita autonomia ele escreve aos Gálatas, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo que ele foi um apóstolo escolhido não por homens, mas que Deus lhe escolheu. Que convicção, que certeza de chamado, que ousadia para dizer que Deus lhe escolheu. Que certeza do que ele faz era aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A certeza de Paulo era tão grande que nos versículos 6, 7 e 8,
a Epístola de Gálatas, ele vai falar: olha, esse evangelho que a mim foi confiado, ainda que um anjo desça no céu e pregue outra coisa, não acreditem, porque eu tenho certeza daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Irmãos, você não pode vir à igreja com medo de ir para o inferno. Vocês não podem frequentar o culto com medo de, se vocês morrerem, vocês não encontrarem com o Senhor. Vocês não podem. Vocês têm que vir para a igreja com a alegria de saber que lá na glória nós encontraremos aquele que é fiel para recompensar por todas as nossas batalhas. Mas parece que o tempo vai passando e a nossa motivação fica inversa. Lembra daquele versículo que Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Às vezes a gente lê esse versículo e acha que quando Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não iam prevalecer, era o inferno que ia ficar atacando a igreja e a igreja ia ser sustentada. É o contrário. É a igreja que ataca o inferno, e o inferno não se sustenta pelo poder da palavra de Deus que a nós foi confiada. Pessoas que alvoroçaram um mundo de cabeça para baixo. Mas é preciso coragem para fazer isso. É preciso confiança em Deus e autonomia para saber sobre aquilo que você foi chamado. É preciso ousadia para acreditar na palavra que o Espírito Santo colocou quando você se converteu. É preciso ter convicção na alma para erguer a voz e dizer: eu sou um guerreiro do exército do meu Senhor e a Ele eu pelejo. É preciso ter ousadia. É por isso que Paulo fala: Deus não colocou em ninguém espírito manso, Deus colocou um espírito ousado. E é preciso ter ousadia para começar a alvoroçar. Um dia Jesus, pregando o Sermão da Montanha, quando ele encerra, ele fala assim: e eu comparo aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam como um homem sensato, que construindo a sua casa o edificou na rocha, e vindo a chuva, a enchente e o vento, soprou sobre a casa, e a casa não caiu. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, eu comparo ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, veio a chuva, a enchente, o vento, e derrubou a casa abaixo. E quando Jesus ele falou sobre esses três elementos, chuva, enchente, ventos fortes, são coisas inevitáveis, que nós não conseguimos impedir quando chega. Ninguém consegue impedir a chuva, ninguém consegue impedir o vento. Se a água for tamanha, ninguém consegue impedir uma enchente. O engraçado é que os três, eles batem na casa que está na rocha e na casa que está na areia. Alguém poderia falar: não, Senhor, sopra o vento apenas na casa que está na rocha, porque aquele que está na areia, a gente já sabe que vai cair. Não, quando a enchente vir, põe a enchente naquele que está firme alicerçado, porque aquele que tem a casa na areia, a gente sabe que ele vai cair. Só que o vento, ele bate na casa de todo mundo. Se a casa está na rocha, se a casa está na areia, o vento chega. E às vezes a gente fala: Senhor, não deixa eu passar por isso. Como evitar? E dependendo da situação, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele ainda nos livra de algumas coisas. Mas na vida nós somos testados
por Deus, passamos por testes, passamos por provas. E tomara a Deus que esses testes aconteçam ainda enquanto estamos vivos. Já imaginou? Depois que morrer, chegar diante de Deus e Ele falar assim: não te conheço. Como não me conhece? Eu estava lá no culto, mas eu cantava lá. Como que o senhor não me conhece? Todo ano eu ia no congresso. Puxa o meu arquivo, o senhor vai me ver lá. Eu ia nas vigílias. O vento bate na casa de todos. E às vezes não manda aviso. Lembra de Jó? De repente o vento bateu. E quando o vento bate é que a coisa fica difícil. Quando a tempestade sopra dentro da nossa casa. Quando a enchente invade a nossa vida. Quando a chuva vem e nos pega. Quem tem a casa na rocha ainda pode cantar como o salmista: louvarei ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas quem tem a casa na areia não dá tempo de alicerçar em nada. E a casa vai ao chão. É assim ou não é? E a gente não espera que nada de ruim aconteça. De repente um filho adoece. O desemprego chega sem mandar recado. Ficamos enfermos. A casa começa a haver contendas. E como evitar? É inevitável. Mas é preciso coragem. E é preciso força. Paulo fala isso na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder. Um dia, os amalequitas começaram a invadir Israel. Isso está lá em Juízes 6. E eles começaram a comer o fruto da terra. Eles começaram depois a roubar os animais. Depois eles ganharam terrenos. Tiraram as casas. Começaram a viver em cavernas. E aí, o povo começou a clamar. E se tem algo poderoso, forte, inabalável, é quando um crente sente o aperto e o desespero da perda. Ele derrama os corações nos pés de Deus e ele começa a clamar. O salmista, no Salmo 144, no versículo de número 3, se eu não me engano, ele fala: Senhor, desce os céus sobre a terra, para que os céus encostem nos montes e os montes comecem a tremer. Lembra de Paulo e Silas no capítulo 16 de Atos, quando estavam dentro daquele cárcere e eles começaram a clamar e a louvar e o cárcere começou a tremer? Oração poderosa de uma mãe que ora pelo seu filho em desespero, porque o filho está perdido. Aí o céu fica baixinho, parece que ela joga um anzol no céu e desce para a face da terra. Aí Deus começa a tremer os montes, os alicerces. Israel começou a clamar. Aí o anjo desce, senta numa árvore, um terebinto, uma árvore que dela é extraído um perfume, uma iguaria maravilhosa.
Aí tinha um homem malhando trigo em um lagar. Gideão era o seu nome. E aí o anjo olha e fala: Gideão, guerreiro poderoso, homem de valor, valente e valoroso. Quando Gideão ouve aquelas palavras, ele tem uma reação que às vezes a gente temos. Preguei isso há um tempo passado, algumas semanas, quando Jesus dá a mensagem para o mensageiro que Marta e Maria mandou ele levar a mensagem dizendo que Lázaro estava doente. Jesus disse que essa doença não é para a morte. Quando ele volta, Lázaro morreu. Gideão tem uma reação, porque tudo aquilo que o anjo falou parecia não estar acontecendo. Ele dizia: como? Como isto é possível? Olha a situação do meu povo. Olha como está a minha nação, minha tribo. Tem momentos da vida que é preciso ter coragem, porque Deus quer te usar para você ir ao mundo alvoroçar. E Gideão está igual a certos crentes. Aqui não tem, graças a Deus, aquele crente que fala assim: Senhor, eu vou permanecer fiel em tua presença, mas está aqui a minha carta, a carta do meu ministério, a carta dos meus dons, a carta dos meus talentos, guarda no teu baú. Deixa eu quieto aqui na minha cadeira. Guarda as coisas que tenho. E os amalequitas estavam arrancando o fruto da terra. Senhor, guarda o meu dom de louvar, guarda o meu dom de pregar, guarda o meu dom de profecia. Eu não quero, deixa eu aqui quieto, vou continuar sendo fiel ao Senhor, mas deixa eu aqui tranquilo. E os midianitas invadindo e roubando gado, porque é sempre assim. Quando a gente começa a guardar os tesouros que Deus colocou em nossas mãos, aí o inimigo vem ganhando espaço. Aí ele vem ganhando espaço, aí ele entra dentro da casa. Aí ele começa a querer tocar num filho. Aí ele começa a querer tocar numa filha. Mas Deus hoje vai fazer de você um alvoroçador do seu nome. E aonde você passar, quem for contra vai dizer: aonde vai esse alvoroçador de Deus que quando passa por aqui... Gideão, valente e valoroso, eu tenho algo para fazer em Israel. Ah, Senhor, eu sou o menor. E eu lá perguntei a tua idade, Gideão. Mas da casa do meu pai eu sou o menor. E quem foi que disse que eu me importo com a tua posição social? Senhor, mas dentre a minha tribo eu sou o menor. E quem foi que eu te disse? Quem foi que te disse, Gideão, que eu me preocupo com o cargo que você ocupa? É você que eu quero, é você que eu achei, foi você que eu vi, homem de valor, guerreiro de poder, foi você que eu achei. Vai nessa tua força. E Gideão estava disposto, mas tinha um problema. Tinha um bosque plantado na sua casa, um bosque de adoração a Baal. E a primeira coisa que Deus falou: você quer? Quero. Você vai? Vai. Então conserta a tua casa primeiro. Vai na casa do teu pai. Arranca esse bosque de idolatria. Arranca esse bosque de adoração a qualquer outro tipo de coisa que não sou eu.
Paulo diz: qualquer oração, irmãos, que não foi entoada ao nome de Jesus é dada a demônios. Arranca Gideão. Aí Gideão vai lá de madrugada. É preciso ter coragem, porque Deus procura pessoas corajosas. Porque quando Deus falou para Gideão: eu vou livrar Israel das mãos dos seus inimigos, e Gideão juntou aquele exército, a primeira coisa que Deus falou foi: quem for covarde que vá embora. Senhor, mas eu não tenho habilidade. Mas sem coragem, então fica. Mas Senhor, eu não sou preparado para o tamanho dessa obra. Mas você tem coragem, então fica. Porque tem gente que diz que é preparado, mas não tem coragem. E tem gente que acha que não tem preparação, mas tem coragem para enfrentar o inimigo na cara. E Deus nunca separou alguém usando o critério as suas habilidades. Ele falou para Moisés: Moisés, você não tem habilidade. Quem é que formou a língua? Não fui eu. Quando Deus formou a terra, Deus formou a terra do nada. Não existia nada. Para Deus abrir uma porta para você aonde não existe nada, é isso aqui. Está lá José no Egito, preso. Quem ia imaginar que Deus ia criar um cargo para José ficar? Ele faz isso. Quando Israel estava na frente do Mar Vermelho perdido, não sabendo o que fazer, Deus disse: Moisés, olha para frente, Moisés, continua o teu caminho, as minhas mãos te acompanharão, Moisés. Está com medo de quê? Que te falte habilidade, irmãos, mas que não te falte coragem. O escritor da carta aos Hebreus falou: colocou a mão no arado, se olhar para trás perdeu. Olha para frente. Olha para frente. Porque Deus procura pessoas de coragem para alvoroçar a terra. E pode ser você que Ele vai encontrar. Deus disse a Ezequiel: eu procurei um corajoso que se colocasse na brecha e eu não achei. 100 e poucos anos depois, levanta Neemias no meio do povo, dizendo: Deus, eu tenho coragem, me dá uma oportunidade. Quer ver o que é coragem? 1 Samuel 16. Um tal de gigante Golias desafiava toda a terra de Israel. Aí chega Jessé: Davi, vai lá, leva pão para os teus irmãos e queijo para o capitão. Aí lá vai Davi: pão para os meus irmãos e queijo para o capitão. Pão para os meus irmãos e queijo para o capitão. Quando ele chega, ele ouve um barulho estranho. Era Golias desafiando o povo de Israel. A Bíblia fala que os israelitas temeram. Todo mundo batendo as pernas. Saul, que era o escolhido pela nação, com medo, sem coragem. Davi, irmãos, era tão corajoso, que ele chegou assim e perguntou para os que estavam lá: o que é que estão dando aí para quem derrubar esse gigante? Qual que é o prêmio? E você está preocupado com o prêmio? E você lá sabe se você vai derrubar esse gigante? Aí Eliabe, que é irmão de Davi, mais velho, olha para ele e fala: o que fazes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? E tem gente que é assim, não tem coragem de enfrentar Golias, mas também não quer que ninguém enfrente. Porque Eliabe, como mais velho, era para estar lá. Quando Davi ouve a afronta de Golias,
se enche de coragem. A palavra coragem significa força espiritual. É uma força que ninguém vê, mas do nada ela surge dentro de você. Deus vai te dar coragem. Chega para Saul e diz: meu rei, eu vou lá. Saul olha para Davi e fala: mas ele é preparado. Aí Davi conta suas experiências que ele teve com Deus. Golias, quando olha para Davi, disse: e eu sou um cão para lutar contra esse menino? Golias vem vindo, e lá vai Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. E aí lá vem Golias. E Davi vai indo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele pega aquela funda, derruba Golias, ele corre com a espada do próprio inimigo para envergonhar, arranca a cabeça e levanta. Quem sabe naquele dia ele gritou o Salmo 144: bendito é o Senhor, a minha rocha, que preparou as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha, libertador meu, a minha fortaleza, o meu escudo, eu confio em ti, Senhor. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Você pode permanecer na sua casa sentado dizendo: eu não trabalho porque eu não tenho espaço. Ou você pode se levantar e fazer como Davi: cadê o gigante filisteu? Que eu vou colocar ele por terra. Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar força. Quem é que não lembra de Sansão? Rasgava um leão ao meio, com uma queixada de jumento matou 1000 homens, 1000 inimigos. Coragem. Só que em um determinado momento da vida, Sansão esqueceu quem era a fonte da sua coragem. Dalila raspou o seu cabelo, que era a última e única marca do nazireado, da aliança que ele tinha com Deus. E acabou a sua força. Os filisteus colocaram ele para girar um moinho, serviço de um jumento. A Bíblia fala que brincavam com Sansão. Cabelo raspado. Alguém olhava e dizia: era um herói. Quem sabe hoje eu estou pregando para alguém assim. Já foi um herói. Já louvou. Já pregou. Já foi usado. E hoje se encontra sem força. Já foi um herói. E se encontra fraco. Mas hoje a pedra de esquina te fortalece. Se a sua casa caiu porque estava na areia, levanta e hoje você vai reconstruir ela na rocha. Está lá Sansão, fraco. Aí ele lembra a fonte da sua força. Ele lembra a fonte da sua coragem. Ele grita: Senhor, me dá mais uma chance. Me usa de novo. Alguém pode ter falado: não, Sansão, o teu pecado foi grave e a lei te condena. Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma oportunidade. Sansão, você não merece.
Porque aos olhos da lei você está condenado. Acontece que foi diante da lei que Deus usou Miqueias para falar: todas as nossas transgressões e iniquidades Ele jogou nas profundezas dos mares, e não se lembra de mais nada. Deus do alto céus olhou para baixo e falou: Sansão, eu te renovo mais uma vez. Eu te dou mais uma chance de tantas que eu te dei. Eu te dou mais uma oportunidade de tantas que eu te dei. Tem herói que vai voltar para o campo de batalha. Tem guerreiro valente que vai voltar a batalhar no exército do Senhor. E ele vai fazer igual falou para Josué: não precisa ter medo, Josué, eu irei contigo, a minha mão te acompanhará, e aonde você entrar eu vou com você. Pessoas de coragem, valentes de Deus. Esse era Paulo. Acabou de sair de Filipos. E quando Paulo estava em Filipos, ele expulsa um demônio de uma menina que adivinhava, dizia adivinhar, e é preso e açoitado. Tá ele e Silas, oram, um terremoto acontece, as cadeias se abrem. Aí no outro dia, isso é muito interessante, no outro dia, está lá em Atos 16:37. Os magistrados mandaram eles irem embora às escondidas. Falou: libera esse Paulo e esse Silas aí. Aí o carcereiro todo feliz: Senhor Paulo, o senhor está livre. Aí Paulo falou: livre? Assim? Nos açoitaram, sem termos sido condenados, e quer que a gente vá embora assim, nas escondidas? Não. Vão ter que vir aqui e desfazer o que fizeram. Aí está lá no versículo 39. Os magistrados implorando perdão. Está achando que o inimigo vai embora assim? Está achando que é só isso? Não. Deus te libertou, glória a Deus. Mas o inimigo vai ter que desfazer tudo o que ele fez. Não vai embora assim não. Moisés olhou para Faraó e falou: o quê? Ficar aqui os meus filhos, o meu gado, nenhuma unha nossa vai permanecer no Egito. Vai ter que desfazer o que vocês fizeram. Entrou na tua casa, perturbou tua família, vai ter que desfazer o que fez. É você, é sua casa, é o seu vizinho, é o seu bairro, vai ter que desfazer. Não é assim não. Irmão, tenha ousadia. Quando chegaram para prender Jesus, todo mundo armado, Jesus olhou e falou assim: espada para mim, e eu sou assassino. Tem que exercer a nossa ousadia, tem que exercer a nossa autoridade. Não tem essa não, de um adversário chegar na nossa casa, bagunçar e querer sair de fininho. Tem que arrumar aquilo que bagunçou. Para isso que existe a autoridade no nome de Jesus. Aí Paulo chega aos Tessalonicenses em Tessalônica. Homem corajoso. E o engraçado é que a temática da primeira carta aos Tessalonicenses fala praticamente apenas do arrebatamento da igreja. O que se dá a entender que esse foi o tema pregado por Paulo durante as 3 semanas que ele ficou.
Só que no capítulo 1, versículo 5, da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala: quando eu cheguei até vocês, eu cheguei com o poder de Deus até vocês, e por isso vocês estão aqui. Coragem. Coragem, porque Deus vai te fazer você alvoroçar as coisas. Lembra de Mesaque, Sadraque, Abednego, Daniel? Dispostos a alvoroçarem o mundo. Colocaram-se um decreto na Babilônia: adoração à estátua de ouro do rei Nabucodonosor. É preciso ter coragem. Se pudéssemos perguntar para eles: vocês não tiveram medo, não? Com certeza eles conheciam as Escrituras. Isaías no capítulo 46 disse: assim diz o Senhor: quando passares pelas águas, vocês não vão se afogar. Quando passarem pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 diz: quando vocês forem para a peleja e vocês virem os cavalos, vocês virem os carros e a quantidade dos inimigos, não temam, porque eu, o Senhor, que vos tirei das terras do Egito, eu vou com vocês. Coragem para alvoroçar a terra. Coragem para revirar o mundo de cabeça para baixo com a mensagem que Deus colocou nas suas mãos, com o louvor que Deus colocou na sua boca. Tenha coragem. Não permita que os midianitas, amalequitas e os filhos de Oriente comam o fruto da tua terra.